Estamos lá, ao vivo. Boa tarde, amigos aí. Vamos aguardar um pouquinho quem vai aparecer aí, para a gente começar o nosso bate-papo dessa quarta-feira, como a gente tem visto todas as quartas-feiras. Apesar de que a última a gente não fez, porque foi carnaval, a gente não teve como conversar, tá? A gente começar o nosso bate-papo. Ok? Então, quero, primeiro de tudo, agradecer a vocês a presença aqui e vamos falar um pouco sobre outras coisas que estão acontecendo por aí em termos de tecnologia. Como vocês sabem, ou devem ter ouvido falar, nós conseguimos trazer um produto, que era esse produto aqui, que era o K1, tá? Esse produto aqui, tá? Nós trouxemos um produto que possuía características interessantes, media a frequência cardíaca no pulso, tá? Tinha números grandes e tal. E aí mandamos para alguns lugares, algumas pessoas compraram, gostaram, outras não quiseram por alguma razão, tá? Então o que acontece é o seguinte: começaram então a surgir uma série de questionamentos a respeito de como essa coisa funciona e por que ela funciona de certa maneira em alguns lugares e em outros não, tá? Por que ela funciona bem em certas situações e em outras não. Bom, de uns tempos para cá, nós estamos falando aí de fotopleximografia, que é o PPG, tá? O PPG, ele mostra um sensor na traseira do produto, e esse sensor, ele capta pequenas oscilações mecânicas no pulso. De onde é que essas oscilações vêm? Cada vez que o ventrículo esquerdo, que é o mais poderoso, ele se contrai e bombeia o sangue para o resto do corpo, há uma pequena alteração na artéria ou nas veias, nas artérias que passam em determinados lugares. Tá? Quando eu começo a verificar a distância em milissegundos entre uma contração dessas e a outra, eu sou capaz de calcular a frequência cardíaca instantaneamente. Tá? Bom, existem algumas dificuldades nesse tipo de trabalho, porque isso é diferente do que nós fazíamos antigamente, que é o que o eletrocardiograma faz. Tá? O que o eletrocardiograma está fazendo é usar algo com essa característica aqui, vai no tórax, tá? Dá uma olhadinha aqui, vê se está aparecendo lá. Sim. Isso vai no tórax, tá? E você capta um sinal de 10 milivolts que fica na pele, e esse sinal é transferido para um transmissor, para um receptor, aliás, como esse aqui. Tá? Isso vem da onde? Isso vem do eletrocardiograma. Eu não sei se vocês já notaram, o eletrocardiograma ele é fornecido no que eles chamam de derivações, tá? As diversas derivações do eletrocardiograma, que podem chegar até a 8, 10, 12 derivações diferentes. Então, um mesmo eletrocardiograma coloca eletrodos espalhados pelo tórax inteiro. Por que isso? Para poder captar as minúcias do comportamento elétrico do coração. Não só a contração, mas também o relaxamento entre uma câmara, ventrículos ou aurículos anteriores, e como é que isso se comporta. Porque não se trata apenas do coração bater, ou do coração contrair, como é o caso do ventrículo, e mandar o sangue lá para o resto do corpo. As diferenças elétricas que existem entre cada uma dessas situações, elas nos fazem entender se existe ou não algum problema com o qual o nosso cardiologista deve se preocupar. É preciso saber também que o cardiologista que interpreta esses sinais, ele tem uma visão bastante geral sobre o que é isso, tá? Mas a eletrocardiografia exige uma formação específica mesmo para o cardiologista. Ele tem que descobrir certas nuances desse comportamento elétrico, dessa eletrofisiologia, que podem trazer problemas para nós. Tá? Muito bem, quando eu estou usando um transmissor como este aqui, por exemplo, eu estou captando apenas o sinal do ventrículo esquerdo. Por quê? É o mais forte. Eu sei disso porque existem filtragens que são feitas dentro desse produto para evitar que ele capte outros sinais que não sejam do ventrículo esquerdo.
Já tive uma vez no desenvolvimento de uma coisa dessas e isso aí é um problema que tem que ser tratado com cuidado. É por isso que em alguns lugares você via determinados monitores com cinta torácica que tinham um determinado grau de acuidade e outros tinham um grau de acuidade diferente. E aí nós entramos numa outra história que é o problema do VO2. Tá? Quando a gente começou a estudar a distância e a variação entre uma contração do ventrículo esquerdo e a próxima, a gente começou a descobrir alguns fenômenos interessantes e esses fenômenos colocados numa rede estatística especializada, elas conseguiriam ajudar você a prever, a partir do momento em que você tem isso, você prever alguns outros variáveis, como por exemplo, o consumo de VO2, estimar a frequência cardíaca máxima e algumas outras coisas mais. Basicamente essas duas, estimar a frequência cardíaca máxima e estimar o consumo máximo de oxigênio. Muita gente já ouviu falar disso, mas são poucas as pessoas que sabem usar essa informação para razões concretas. Existem trabalhos que foram feitos aí, esse trabalho que foi feito para usar a variabilidade da frequência cardíaca. Foi um trabalho bastante intenso, que foi certificado em pelo menos 3 lugares diferentes, tá? Com 300, 400 pacientes mais ou menos em cada um deles, tá? Para poder ter alguma qualidade. Mesmo assim, chegou-se à conclusão de que a acuidade dessa predição estava em torno de uns 80 e poucos por cento, menos de 90 com certeza. Ou seja, a precisão não é absoluta. Complicado, tá? A gente está sempre buscando precisão absoluta em tudo que a gente faz, mas nem sempre a precisão absoluta é possível. E quando ela acontece, ela tem um custo. Muito bem. Isso aqui é um negócio que é chato, ninguém gosta de usar, poxa, incomoda, tem problema de alergia, tem uma série de coisas aqui que você bota isso aqui no tórax. Então, com o tempo, apareceram soluções para liquidar esse negócio do tórax. Por que que eu não vou fazer uma outra forma de medição? Aí apareceu o PPG, que é a fotoplextimografia, que nada mais é do que usar um sensor elétrico, um sensor luminoso, para perceber se existe ou não contração. Ora, quando eu faço isso, eu estou tornando a medição da frequência cardíaca muito menos precisa do que com a frequência no tórax. Por razões óbvias, né? Uma coisa é você medir a eletricidade e outra coisa é você medir o efeito mecânico que a contração permite fazer. E aí surgem outros problemas. Os primeiros elementos que apareceram no mercado foram produtos, um fabricante que inventou essa metodologia. Quando ele lançou isso, olha, estou fazendo um monitor que não tem mais nada de cinta torácica. Houve uma reação muito grande, muita gente questionando que era bom, que não era bom, que era isso, que era aquilo. No final das contas, hoje nós vemos uma tendência no mercado muito grande, tá? Para usar esses transmissores, esses receptores que possuem esse esquema interno. Por exemplo, esse aqui é o que nós temos, que é o C1, tá? E esses outros aqui são os outros que eu estou começando a trazer agora. Tem a mesma filosofia, tá? De um sensor na parte traseira da unidade, tá? Mesma filosofia está aqui, tá? Todos eles têm um negocinho aqui atrás que mede isso. E vocês vão ver uma coisa engraçada, tá? Além disso aí. Porque é que há modificações, há diferenças na captação. O componente que faz a captação, ele acredito que é o mesmo. Não acredito que haja um componente especializado para cada fabricante desses, porque isso seria extremamente custoso fazer isso. Quem fabrica componente na casa de milhões e milhões de unidades de componente. Tá? Se você diz, eu quero um componente especial para mim, vai pagar um preço bem elevado. Todos esses processadores que a gente usa em celulares, ou em computadores, ou em laptop, em qualquer lugar onde tem um processamento, você usa um processador, esses processadores, eles são padronizados. Não existe nenhum desktop, laptop, computador de mesa, que diga que tem
um processador que é só dele. Não existe isso, tá? Pelo menos que eu tenha conhecimento, por causa do custo. Nos tempos passados, a grande disputa de processadores era entre os processadores da Motorola, tá, da linha 68000, e os processadores da Intel, que eram os Pentium. Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, tem vários tipos de Pentium. Agora mesmo, você vê as pessoas falando que um determinado laptop tem Pentium 3, ou Pentium 4, ou Pentium 5. Isso tem a ver com a capacidade de processamento e a rapidez de processador. Enquanto que o Motorola, 68000 e por aí afora, equipava, naquela época, as máquinas da Apple. É por isso que você não sabe, você não conseguiria pegar um programa que foi projetado para rodar no Macintosh e fazer esse mesmo programa rodar num PC, processador diferente, com instruções de comando diferentes. Isso, com o tempo, foi superado, porque aí apareceu o Windows, e o Windows hoje entra em qualquer lugar, basicamente. Então você tem o Windows no Macintosh, você tem o Windows no PC, e basicamente o mesmo produto o mesmo programa pode facilmente ser manipulado ou ser transferido de um ambiente para outro ambiente. A mesma coisa acontece nos celulares, em que você tem a linha de Android, tem vários Androids diferentes aí, vários flavors de Android, e tem a linha de iOS, que é o da Apple, do iPhone. Por exemplo, o iPhone que eu estou usando hoje já é um iPhone antigo, estou usando um iPhone 7. O meu iPhone 7 é muito bom, funciona legal, tá? Mas tem certas coisas que acontecem nos iPhones mais recentes que ele já não faz. O meu iPad, por exemplo, é um iPad que não permite a instalação de certos programas. Ora, o que isso tem a ver com a gente na área de educação física? Isso tem a ver com a seguinte situação. Observem que agora ele acabou de acender aqui, tá? Aqui, olha, esse aqui eu tenho tinha 3 luzinhas aqui, tem outro que só tem uma luzinha só. O fabricante é o mesmo, tá? Sensores são muito semelhantes, mas eles possuem sensibilidades diferentes. Aí eu fiz a seguinte pergunta para alguns amigos aí que estavam experimentando essas coisas, tá? Qual é o grau de acuidade que você precisa para medir, tá? O que você precisa de precisão para medir isso? Você precisa de uma precisão absoluta? Se você precisa de uma precisão absoluta, você não vai achar no mercado nada que faça isso, exceto o próprio eletrocardiograma. Mas aí você tem outros problemas, tá? Eletrocardiogramas são bem caros e exigem um tratamento, exigem uma interpretação especializada da informação que eles produzem, porque ele produz uma curva, e essa curva tem que ser analisada pelo especialista. Então eu preciso de alguma coisa mais simples, eu preciso de algum negócio que funcione com um grau de acuidade aceitável, tá? E que possa ser utilizado por usuários comuns. Aí entra uma série de outras histórias aí. Uma delas é o nível de intensidade que você quer usar o produto. Eu tenho ouvido recentemente aí, de alguns usuários de experiências que nós estamos fazendo, que o produto é muito bom, mas quando aumenta o grau da intensidade dele, ele deixa de se comportar como esperado. Eu ainda não sei se isso é um problema do produto ou se é um problema da qualidade do sensor. Conforme vocês podem ver aqui, os sensores são diferentes. É o mesmo fabricante, mas esse cara aqui está usando um sensor que é diferente desse aqui. A tecnologia é a mesma, fotopleximografia. Por alguma razão, esse cidadão aqui, um deles está usando um sensor duplo, o outro usa um sensor triplo. Vocês vão ver no mercado aí, fabricantes usando sensores múltiplos. Você pega a traseira de algum lá e você vê 5, 6 luzinhas diferentes. Eu ainda não sei exatamente por que disso. Provavelmente deve ser relacionado com alguma coisa para uso em alta intensidade. Talvez, estou investigando ainda, assim que eu descobrir, eu vou informar vocês. Até agora não tive nenhuma resposta condizente. O que eu sei é que, embora a tecnologia seja a mesma, os fabricantes, até o mesmo fabricante, ele pode estar usando algoritmos diferentes. O que é um algoritmo? É um programa que interpreta a refração luminosa. Tá? Ele vê a refração luminosa provocada pelo sensor e ele diz, isso aqui corresponde a X frequência cardíaca, corresponde a X batimentos por minuto. Tá?
Acredito que haja alguma dificuldade para você fazer a mesma coisa no que se refere à variabilidade da frequência cardíaca. Embora existam sensores no mercado, como é o caso do iWatch, por exemplo, que alega ser capaz de fazer isso. Eu não experimentei ainda. Se ele está fazendo isso, certamente ele deve estar com um sensor extremamente sensível, capaz de perceber certas sutilezas mais do que os outros. Não sei se isso é verdade ou não. Estamos investigando. Mas isso tem um custo, tá? Você está falando de um produto que custa alguns milhares de reais. Tá? Tem a mesma aparência desse cidadão aqui, a aparência é a mesma. Tem até um botãozinho aqui muito parecido, tá? Esse botãozinho lá aqui atrás. Tem várias coisinhas, tudo igual. Mas ninguém quer saber disso. Você quer saber se eu estou aí medindo com uma precisão absoluta e tal. Olha, gente, medir com precisão é uma coisa que tem que ser vista com muita cautela, porque buscar a precisão absoluta pode significar um custo elevado e não necessariamente você atinge essa precisão. Você pode não atingir. E você pode, inclusive, descobrir que na realidade você não precisava disso. Lembre-se que no passado, quando a gente queria medir a frequência cardíaca, a gente botava a mão no pulso do cidadão. Tá? Depois isso passou a ser inútil. Aí passou a botar a mão na carótida, ou na artéria, ou na região mamária. Tá? Vou contar durante 15 segundos e vou dizer qual é a frequência cardíaca. Quando eu parar de contar, a frequência já mudou. Então isso aí já não é o que a gente quer. Então, a evolução dessas tecnologias todas levou os usuários, especialmente os profissionais, a buscarem cada vez mais precisão. Mas eu tenho dúvidas se eles precisam de cada vez mais precisão. Eu não sei se isso aí é realmente tão importante. E os programas de treinamento começaram a ser baseados numa precisão bastante alta, que para ser alcançada necessita determinados equipamentos. Então minha pergunta é, eu consigo obter resultados equivalentes usando uma precisão menor? Eu consigo ter um erro de 10 ou 20%, 20% eu acho que é muito, mas 10%, eu consigo ter esse erro e ao mesmo tempo resolver os problemas do meu usuário? E as outras coisas que acompanham esses produtos? Nós não estamos falando também, tá? Tem consumo calórico, que é uma coisa que é um cálculo indireto, como vocês sabem, tá? Para eu medir consumo calórico com precisão, eu tenho que usar recursos que não estão no pulso de um usuário comum, tá? Consumo calórico, a combinação da caloria, o que tem dentro dessa caloria? Se tem gordura, se tem glicídio, se tem lipídio, o que tem lá dentro, tá? Qual é a combinação de variáveis que estão ali dentro? A gente também está supondo isso. E a gente supõe isso em função da frequência cardíaca, que nós sabemos que é uma coisa que tem uma precisão abaixo da absoluta. Se ela está abaixo da absoluta, certamente as derivações que ela faz também estarão. Tá? Então, o que eu quero trazer à discussão com vocês é até que ponto nós devemos nos apegar a esse nível de detalhe. Se isso é tão importante e qual é a diferença entre uma coisa e a outra. Vocês podem ver, voltando agora para esse mesmo assunto, vamos falar do treinamento coletivo. Treinamento coletivo sempre foi o sonho de todo mundo. Quem tem academia, quem tem grupos de spinning ou aquele pessoal lá do Body System, se não estou enganado, fazendo aulas coletivas, ou a minha amiga daí de São Paulo, a Cida Conte, que faz também aulas coletivas de jump fit ou de step, ou o meu amigo Renato Faro, que faz aulas coletivas de dança. Todo mundo tem o sonho de ter o controle instantâneo e simultâneo e diferenciado de todos os seus alunos, para poder recomendar a eles, fulano, olha, diminui, fulano aumenta, não sei o quê. É lindo isso, tá? Isso é legal. Só que, ao longo do tempo, o que foi que os fabricantes produziram? Primeiro de tudo, a primeira unidade que foi criada para fazer isso, em 1990 e poucos, não me lembro agora, o número exato que eu vi, era um monstrengo que parecia um armário, um negócio horroroso. Por causa disso, nós, na Próximos, começamos a desenvolver a nossa própria solução. Eu arranjei um pessoal de eletrônica de altíssimo nível, arranjei os componentes, fiz a especificação e começamos a fazer uma coisa dessas. Chamamos aí o pessoal de fisiologia para dizer como é que a gente ia fazer os programas e tal. Começamos a fazer, chegamos a fazer um protótipo. Esse protótipo foi levado para uma universidade
bem conhecida, e colocado para testar um time de futebol, enquanto na beira do gramado eu ficava com um laptop captando os sinais todos. Funcionou bem, só que eu cometi um erro. Na época, tá, eu comuniquei ao meu exportador, que era, e vocês sabem quem é, não vou repetir aqui, eu comuniquei ao exportador que eu estava fazendo isso, por uma questão ética apenas, tá? Antes que alguém diga que eu estou traindo, jogando bola nas costas, nada disso, tá? Então, em função disso, ele me disse o seguinte: não faça isso não, porque eu tenho um material aqui muito bom. Ele me mostrou um filme espetacular de um produto novo que ele estaria fazendo, tá? Que, é claro, com os recursos que ele tinha, ele poderia fazer muito melhor do que eu estava fazendo, eu com a minha trapizonga lá na beira do campo, tá? Usando recursos limitados e com dificuldades incríveis. Mas essa experiência foi muito boa, porque me permitiu entender bem como é que funciona a questão da captação do sinal e da transmissão desse sinal para algum lugar e o nível de acuidade que a gente pode obter. Bom, o fato é que nem o meu amigo fabricante conseguiu entregar alguma coisa estável que fosse atender o mercado, nem eu continuei fazendo o que eu estava fazendo, que é uma burrice da minha parte. Reconheço do amor à palmatória que não deveria ter feito isso, mas infelizmente são coisas da vida. O que aconteceu? Começaram a surgir fabricantes preocupados em transmissão de jogos coletivos. E hoje um deles, cujo nome eu também não vou mencionar aqui, ele simplesmente dominou o mercado. Ele não faz nenhuma outra coisa, ele só faz isso. Ele tem um produto que ele usa, que você vai ver sendo usado pelos principais times do Brasil e do mundo. E é caro para diabo. Tá? Por que isso? Porque o programa que interpreta essas informações não é seu, é dele. Você paga uma licença. Essa licença não é simples nem barata. E essa licença tem uma duração de 1 ano. Se você não pagar a licença, ele tira o plugue da tomada em um abraço. Tá? Ou seja, você virou escravo dessa solução. Essa é a verdade. Tá? Não consegue sair dela para outra coisa, porque senão você vai perder as informações que ficam na nuvem lá do cidadão. Tá? Nada demais, é uma opção comercial. Tá? Fez isso por razões comerciais, que até a gente entende. Só que lançou uma moda no mercado e todo mundo está fazendo a mesma coisa. Todos os caras que eu vi até agora, outros fabricantes, inclusive por alguma razão misteriosa, da Austrália, tem uns 3 ou 4, tá? Não sei por que a Austrália gosta disso, mais do que os outros países, tá? E outros lugares, como por exemplo a Hungria, como por exemplo até a Finlândia, tem soluções com a mesma coisa. Você vai fazer o meu trabalho, eu vou fazer um programa para você, tá? Você vai sensoriar os teus alunos, teus alunos todos, isso vai para a minha nuvem, e da minha nuvem a gente vai fornecer para você o que você quer. Qual é o efeito colateral? Primeiro, eu tenho o registro de todos os teus alunos, tá? Comigo. É claro que aí você vai dizer, não, mas peraí, tem a legislação que impede, não sei o quê, tem como é que se diz, a privacidade dos dados, etc e tal. Nada demais, mas o problema é que está lá, tá? Segundo, se não pagar, não tem. Você pode, de repente, montar todo o teu esquema de negócio baseado nisso e, de repente, não tem. Então, o que eu acho que nós deveríamos buscar, como eu digo nós, eu digo o mercado está aqui no Brasil. Tá? Não sei se em outros lugares também. Não esqueça que o Brasil é o segundo maior país do mundo em relação à atividade de academia, se não estou enganado. Números da IRSA, tá? Maior do que nós, só os Estados Unidos. Então nós temos um mercado absurdamente grande. Seria interessante que nós tivéssemos um produto que fosse standalone, quer dizer, ele não dependesse da internet. Aliás, um detalhe que eu esqueci de dizer, isso tudo está rodando na internet. Aí vocês vão dizer, poxa, mas é moleza, a internet é fácil. Hoje todo dia tem internet. Quem faz live, eu faço de vez em quando, e vocês devem fazer também, vai saber, tá, que a internet não tem aquela estabilidade que a gente pensa. Tá? Quando entrar aí talvez o 5G, pelo que eu já vi que ele é um negócio extremamente rápido, pode ser que a gente venha a ter uma estabilidade melhor, acredito eu. Porque eu já vi exemplos de 5G no mercado americano
E realmente é um negócio impressionante. Tá? Só que aí, mais uma vez, tem a questão de onde é que estão os servidores, se estão aqui, se estão lá fora, em que país que estão, esses países têm algum tipo de negociação com a gente ou não. Nós temos que dominar essa tecnologia. O Brasil tem que dominar essa tecnologia. Nós temos que fazer isso. Por quê? Nós temos 60% da nossa população sedentária. Porque nós temos o segundo maior quadro de academias de atividade física do mundo, superadas apenas pelos Estados Unidos. Tá? Nós temos um tamanho do mercado aqui dentro. Também porque nós temos profissionais aqui que são capazes de fazer isso. Vocês sabem que existem pontos de tecnologia elevadíssimo aí em lugares como, por exemplo, Santa Rita de Sapucaí, não sei se vocês conhecem, existe em Santa Catarina também, se não me engano, no Nordeste, tem uma molecada lá que é muito boa. A molecada gosta de ficar enxugando, esfregando beat, como a gente falava lá antigamente, né? Fica pegando aqueles beatzinhos e fica brincando ali, tá? E são capazes de fazer coisas muito boas. Eu gostaria de lembrar para vocês também que além dos nossos próprios nerds aqui do Brasil, existe um outro pessoal aí fora que tem uma qualidade elevadíssima. Eu não sei se vocês conhecem. Eu estou me referindo à China. China não, estou me referindo à Índia. A Índia tem alguns dos melhores programadores do mundo. Fornece mão de obra de programação para o mundo inteiro. Se eu quiser comprar programação da Índia, eu tenho como comprar. Eu sei até quanto custa. E é aceitável. Quanto custa fazer um programa desses que eu falei, standalone? Quantas horas de programação isso vai consumir? Tá? Isso tudo pode ser calculado. E de repente vale a pena. Tá? Eu estou analisando essas coisas todas, especialmente a parte de monitoramento cardíaco nossa, porque nós estamos mudando, estamos trazendo aos poucos outras unidades. Eu tenho também que me preocupar com o registro desses produtos nas entidades certificadoras do Brasil, que eu tenho que fazer isso, mas eu não vou fazer daquilo que eu não vou vender. Então, estamos ainda vendo qual é a melhor opção para atender a todo mundo. Removendo todos os problemas, removendo todas as dificuldades, o que é que vai resolver a tua vida. Estava até brincando aqui. Alicate é bom? Um alicate universal é uma maravilha de uma ferramenta. Mas você pode usar um alicate universal para abrir um relógio e consertar ele? Não. Porque você vai usar um outro tipo de alicate muito menor, muito mais sensível, mais delicado. O alicate que abre a traseira de um relógio não é o mesmo alicate que abre qualquer outra coisa por aí, que você tem na sua casa. Então, é preciso que a gente saiba exatamente o limite da acuidade que nós estamos buscando para evitar que nós não caiamos numa armadilha importante. A gente estabelece protocolos de trabalho que se baseiam numa acuidade muito elevada, que por sua vez nos leva na direção de equipamentos com acuidade que talvez nós não precisemos, mas que a gente vai atrás, porque o meu protocolo adquiriu, fez dessa forma. Tá? Eu não vou entrar na discussão técnica sobre isso, tá? Eu não sou da área, minha área é de sistemas, tá? É o que eu conheço mais ou menos. Com esse tempo todo que eu fiquei mexendo com isso, aí passei até a conhecer um pouco do coração e como é que ele funciona. Tá? E também um pouco aí de como é que os lipídios e glicídios funcionam. Isso foi uma coisa que eu fui obrigado a aprender depois das muitas palestras que eu andei fazendo aí, inclusive para médicos. Porque, por incrível que pareça, tem muito profissional aí da área que não conhece certos detalhes. Um médico do exercício, ele conhece coisas que às vezes um médico clínico comum não conhece. E já tive aqui a experiência várias vezes de perguntar coisas muito específicas para um determinado profissional e ele ter dificuldade de me responder. É claro que se alguém vai saber disso, não é um contador, nem um advogado, quem vai saber disso é o médico. Mas o termo médico é um termo que envolve uma quantidade absurda de pessoas com especialidades diferentes. Da mesma maneira que o termo programador também envolve uma série de profissionais com perfis diferentes. Tá? Da mesma maneira que um técnico em eletrônica também exige uma série de especialidades diferentes. Quem está de fora pensa que é tudo a mesma coisa. Não é. Não é, e a gente, quando descobre que não é, a gente já gastou um dinheiro muito grande para descobrir que não é. Porque, como eu vi hoje numa amiga nossa, aquilo que você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. E a dor, ela dói bastante quando é no nosso bolso. Tá? Bom,
Eu queria dizer a vocês, só para a gente concluir essa nossa conversa, que eu preciso que vocês me ajudem a chegar ao fundo desse problema, descobrindo exatamente qual é o grau de acuidade necessário nas atividades de vocês. Eu confesso que estou precisando desse apoio, tá? Preciso que vocês me digam, ou se comuniquem via direct, ou mandem e-mail, ou mandem zap, como vocês quiserem. É necessário que a gente se aproxime, porque eu acho que eu tenho uma parte das respostas para resolver os problemas que vocês podem atravessar. Da mesma maneira que vocês têm uma outra parte dessas respostas. Nós temos que trabalhar em conjunto, temos que trabalhar de maneira cooperativa, cada macaco no seu galho, tá? Dando seus pitacos. É claro que eu respeito o conhecimento de todos e espero que vocês, não que respeitem o que eu possa conhecer, mas que vocês pelo menos ouçam. Porque a minha única coisa que eu me vanglorio de fazer aqui é usar a lógica. A lógica é o meu grande mestre. Tá? Quando uma coisa não bate com a outra, e é fácil você descobrir isso, existem meios, tá? Você, quando não bate, você descobre que tem alguma coisa que precisa ser consertada. Só para finalizando aqui o nosso papo, eu quero dizer para vocês o seguinte: todos esses produtos aí que eu já falei para vocês, eles são, de acordo com a lei, obrigados a possuir um manual de usuário. E a coisa mais difícil que existe é escrever. E dentre as coisas que são escritas, a coisa mais difícil é escrever um manual do usuário. O manual do usuário é um negócio muito complicado, porque as pessoas que escrevem os manuais de usuário, geralmente não são as pessoas que usam o produto. Geralmente não são nem as pessoas que fabricam o produto. O cara pega e vai fazer aquilo e pronto. Faz de qualquer jeito. Não está preocupado com quem vai usar. Eu estou preocupado com quem vai usar aquilo que eu vender. Eu quero que o manual do usuário seja o mais atencioso possível, seja o mais bonitinho, o mais eficiente, responda todas as tuas questões a tempo e a hora, o tempo todo. Tá? E como eu sei que o manual do usuário ele tem dificuldades para entender tudo isso, tem detalhes que ele não explica, ou explica mal explicado, você não consegue ver, eu então descobri que seria melhor fazer um diagrama com todas as funções que esses produtos possuem, os que eu estou vendendo aqui agora. Quem estiver interessado em saber quais são as funções que cada um desses produtos faz, pode mandar um direct para mim que eu mando o arquivo para vocês abrirem aí. Eu estou usando uma técnica que eu conheço como mapa mental. É muito fácil de usar. Se vocês forem examinar o livro que eu acabo de publicar, são os caminhos para o professor de educação física, tem um capítulo lá que eu falo sobre mapa mental. O próprio livro foi feito usando o mapa mental. Vocês podem usar o mapa mental para muita coisa, inclusive para o trabalho de vocês. Se quiserem saber como é que isso funciona, terei o máximo prazer de orientar vocês, de compartilhar com vocês aquilo que eu já aprendi com meus últimos, 25 anos usando esse tipo de tecnologia. Porque eu tenho um interesse muito grande de fazer com que a complexidade se torne simples. Por que isso? Se você pega uma coisa para trabalhar, ou para comprar, ou para usar, e ela é simples, você mesmo responde as perguntas que você vai fazer para mim. Vai ser menos pergunta no meu ouvido. Vai ser menos tempo que eu vou gastar explicando para você uma coisa que você pode saber por você mesmo. E aquilo que você aprende por si próprio, ela se fixa com mais facilidade. Em vez de você ficar perguntando a mesma coisa para alguém toda hora, você introjeta essa informação na tua cabeça e você passa a fazer com que essa informação seja um componente importante do teu raciocínio. Por isso que é importante ensinar corretamente as pessoas. Tá? Eu gosto disso, acho isso importante, não faço isso pelos belos olhos de vocês, mas eu faço isso para evitar que vocês fiquem perdidos, e ao estarem perdidos em algum tipo de utilidade, fiquem me acionando para pensar coisas ou descobrir coisas que vocês mesmos poderiam descobrir, e eventualmente até me ensinar também. Tá? Vocês podem ter visto, ver coisas aí que eu não tinha visto, tá? E de repente me dão uma dica que não tinha nem passado, tinha passado desapercebido. Ok, gente? Então, agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado aí pela paciência de hoje. Desculpe não ter aparecido aqui na última quarta-feira. Não foi possível por causa do carnaval, e estava todo mundo enrolado, e eu também estava.
Não pelo carnaval, porque não houve carnaval, mas porque eu fiquei em casa arrumando as minhas coisas e quando eu vi, eu não podia fazer isso aqui, tá? Eu vou agradecer a vocês, eu peço que se manifestem, tá? Que me digam o que é que vocês querem fazer, ou como vocês poderiam me ajudar. Preciso da ajuda de vocês, assim como eu espero um dia ajudar vocês de alguma forma, ok? Muito obrigado, uma boa tarde e até de repente. Para os cachorrões, aquele abraço e para as gatinhas, aquele beijo, certo?